Encontro esse arquitetado, organizado por seu irmão André. Naquele momento desse encontro, a Bíblia deixa claro que Jesus, ele vai mudar o nome de Simão para Cefas, ou Pedro, que traduzido quer dizer pedra. Mas Pedro volta a exercer o seu ofício de pescador à beira da praia, no Mar Alto. Mas no capítulo 5 do livro de Lucas, você vai entender a Bíblia dizendo que Pedro ele vai passar toda uma noite velejando dentro de um barco, em Mar Alto, em busca de pegar peixes, em busca de pegar o seu sustento e aquilo que iria lhe trazer uma renda para a sua família. Mas a Bíblia também diz para mim e diz para você que essa noite vai ser uma noite frustrada, vai ser uma noite sem sucesso, pois a palavra de Deus diz que Pedro vai descer daquele barco e nada ele vai ter apanhado, nada ele vai ter conquistado naquele momento da sua vida. Desde já eu entendo que Pedro está frustrado à beira daquele mar, Pedro está desanimado à beira daquela praia, porque todos nós conhecemos, aleluia, quem é Pedro. E Pedro, pelo que nós conhecemos, podemos entender que Pedro é do tipo de homem que não gostava de perder. Pedro é do tipo de homem que não gostava de ser frustrado. A palavra de Deus diz que em um determinado momento, Jesus, ele está chegando à beira daquela praia, quando ele avista Pedro e André, o seu irmão, à beira daquela praia, lavando as suas redes. A palavra diz que a multidão apertava Jesus, e por isso, Jesus ele é agora obrigado a subir no barco de Pedro. Ao subir no barco de Pedro, a palavra de Deus diz que agora Jesus dá-lhe uma ordem, e a ordem é: afasta um pouquinho o teu barco da terra. Ao afastar o barco da terra, a palavra de Deus diz que Jesus se assenta no barco e ensina a multidão. Quando ele ensina a multidão e termina de dar o seu ensino, a palavra de Deus diz que ele retorna à praia, ele desce do barco, e agora a ordem de Jesus para Simão Pedro é: pegue a tua rede, sobe no barco novamente e vai para o Mar Alto lançar as suas redes. Mas a Bíblia Sagrada diz que naquele exato momento, Pedro questiona a Jesus e ele diz: mas mestre, passamos toda uma noite e pescamos, mas nada conseguimos apanhar. Mas sob a tua palavra, debaixo da tua palavra, nós iremos e lançaremos as redes. Mas o interessante é que Jesus, ele vai dizer: vá para o Mar Alto, vá para o lugar de mais dificuldade, vai para o lugar onde as ondas estão mais bravias, vai para o lugar onde os ventos estão mais fortes. Era Deus dizendo para Pedro: Pedro, enquanto mais distante da terra você estiver, mais perto do teu milagre você vai chegar. Glória a A Bíblia diz que quando Pedro ele sobe no barco, ele vai para o Mar Alto, ele lança a sua rede, ele apanha grande quantidade de peixe, de forma que a Bíblia diz que o seu barco estava a ponto de ir a pique, as suas redes se rompiam. Pedro, ele chega agora à terra, ele chega agora à praia. A palavra de Deus diz que quando ele chega na praia, a região onde fica localizada a areia, a Bíblia Sagrada diz que agora ele vai se atemorizar, ele vai ficar perplexo e ele vai dizer: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador demais e não sou digno de andar ao teu lado. A presença de Jesus revela na vida de Pedro o quão pecador ele é, o quão errado ele é, porque a presença e a santidade de Jesus tem esse poder de fazer isso nas nossas vidas. Mas Jesus vai dizer para Pedro naquele momento: Pedro, tem de bom ânimo, aleluia, não tem mais, porque de agora em diante não será mais pescador de peixes, mas de agora em diante será pescador. Glória, aleluia. Depois daquele episódio, a Bíblia Sagrada diz que Pedro vai largar tudo, que Pedro vai abandonar a rede, vai abandonar barco, vai abandonar a pescaria, e agora vai ser discípulo de Jesus. Ele está caminhando ao lado de Jesus, e ao caminhar do lado de Jesus,
Pedro é alguém que vai ser vítima dos ensinos de Jesus. Ele vai ser vítima das pregações de Jesus. Ao andar ao lado de Jesus, Pedro ele vai contemplar milagres e mais milagres, aleluia, realizados pelo Mestre. Aleluia, cada dia que isso vai acontecendo, a sua fé vai aumentando, vai criando-se dentro do coração de Pedro o desejo de aprender a cada dia mais. Presta atenção, porque você vai entender o que Deus quer falar com você nessa noite. Aleluia, a Bíblia diz no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, glória, que Jesus ele pode estar junto com seus discípulos e uma grande multidão. Quando a palavra do Senhor diz que Jesus ele vai dar uma ordem para os seus discípulos, e a ordem que ele vai dar para os seus discípulos é: pegue o barco e vai para outra banda do mar, porque eu vou ficar aqui e vou despedir a multidão. Os seus discípulos faz conforme ele falou, pega o barco e está velejando no mar alto. A palavra do eterno Jesus diz para mim e diz para você que naquele momento Jesus despede a multidão, mas ao invés de ir até o encontro dos discípulos, a Bíblia diz que ele vai para o monte orar. Quando ele está no monte orando, a palavra de Deus diz que ao terminar a sua oração, agora ele vai ao encontro dos discípulos. Ele vai de barco? Não. Ele vai de submarino? Não. Ele vai de canoa? Não. A Bíblia diz que ele vai andando por cima das águas. Glória! Por cima das águas. Aleluia! A Bíblia Sagrada diz que os seus discípulos vão avistar ele. Quando os discípulos avistam Jesus, a palavra de Deus diz que os discípulos vão clamar, aleluia, Mateus 14, 22 a seguir, e vão dizer: é um fantasma que vem ali. É um fantasma que vem ali. Estão todos assustados. Mas a palavra de Deus diz que Jesus na mesma hora clama e diz: tende bom ânimo e não tem mais condições. Glória, aleluia a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que Pedro, por ser o mais ousado, que Pedro, por ser o que tinha interesse de aprender, ele vai dizer: Senhor, se és tu mesmo, deixa que eu vá ter contigo por cima das águas. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, vem. Naquele momento a palavra de Deus diz que Pedro vai colocar os pés na água, e Pedro está caminhando por cima das águas. Mas há um detalhe: quando os ventos começam a bater, quando os ventos começam a soprar, a Bíblia diz que Pedro se apavora e agora começam a afundar. Por quê? Agora entenda que Jesus naquele momento, antes de viver esse sobrenatural, de andar por cima das águas, Jesus estava orando. Para viver aquilo, Jesus tinha que orar, e Pedro não estava preparado. É por isso que tem muita gente, aleluia, que começa, mas quando os ventos vêm, bate, as ondas ficam bravias, as águas perdem a sua quietude, logo para no meio do caminho. Mas Jesus está andando, o vento está batendo, mas não consegue parar ele, porque ele é alguém que ora. As ondas perdem, mas não consegue, porque ele é alguém que ora. Se você ora, as ondas do mundo não vai conseguir te parar. Se você ora, as ondas do mundo não vai conseguir te deter, porque a oração te fortalece na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória, glória, aleluia a Deus. Obrigado, Jesus. A Bíblia Glória a diz, Deus. no capítulo de número 15, você vai ver Pedro agora tendo outro ato de ousadia, porque os fariseus, os escribas, agora interrogam Jesus, e quando interrogam Jesus, estão dizendo: os seus discípulos quebram a tradição, porque comem e não lavam as mãos. Os seus discípulos estão quebrando a tradição, porque comem e não lavam as mãos. Jesus olha para os fariseus e diz: e vocês estão transgredindo o mandamento de Deus, porque Deus deixou escrito: honra o teu pai e a tua mãe, e aquele que maldisser o teu pai e a tua mãe tem que morrer. Mas vocês não honram o teu pai e a tua mãe. Aleluia! A palavra de Deus diz que Jesus ele toma o povo à parte, ele toma a multidão à parte e começa a dizer para a multidão: entendam que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que contamina o homem é o que sai da tua boca. Louvado seja o nome de Jesus. Logo um pouquinho na frente, Pedro vai tomar a palavra e vai dizer: Senhor,
dessa parábola, Jesus, ele vai dizer: Pedro, até agora você ainda não compreendeu o que eu quis dizer com aquilo, mas então entenda, o que contamina o homem não é o que entra pela boca. Por quê? Porque o que entra pela boca desce ao ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca do homem, aleluia, procede do coração, e do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, blasfema. E isto que é o que contamina o homem. Tem muita gente na nossa geração se preocupando no que vai comer, no que vai ingerir, aleluia, se preocupando no que vai se contaminar. Mas Deus está dizendo para alguém: se preocupa com o que você anda proferindo pela sua boca. Sabe por quê? Porque o que sai da tua boca tem poder de amaldiçoar, mas também tem poder de matar, tem poder de trazer a morte, mas tem poder de trazer vida. Então vigia naquilo que você fala para alguém. No capítulo 16, aqui, papai, vai acontecer um texto que eu acho muito lindo. Especificadamente falando de mim, eu acho um dos textos mais bonitos da Bíblia. Porque a palavra de Deus diz que no capítulo 16, Jesus vai estar diante dos seus discípulos e vai lhes fazer uma pergunta. E a pergunta é: quem os homens estão dizendo ser o Filho do Homem? Aí o discípulo toma a palavra e diz: alguém está dizendo que é João Batista. Outro toma a palavra e diz: outros estão dizendo que é Elias, outros Jeremias, e outros alguns dos profetas. Aí Jesus toma a palavra novamente e diz: e vocês? O que dizem ser eu? Aleluia. Aí Pedro toma a palavra e diz: Senhor, eu sei que tu és. Aleluia, Deus. Tu és o Cristo, Glória. Filho do Deus vivo. Naquele momento Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, que não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. E agora, pois te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória. Eu preciso que você entenda que Jesus não estava dizendo que iria edificar a igreja sobre Pedro, mas estava dizendo que iria edificar a igreja sobre a revelação que Pedro tinha tido. Era sobre Jesus. Ele estava dizendo: Pedro, sobre a revelação, sobre mim, eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Inferno aqui também significa Hades. Hades não só significa inferno, mas significa também região da morte. Porque Hades, eu fui pesquisar e eu aprendi que Hades é um deus da mitologia grega, o deus do submundo, ou o deus dos mortos. Era Jesus dizendo para Pedro: Pedro, enquanto eu não via este mundo, o Hades matava e lançava a alma onde queria. O Hades matava e lançava a alma onde ele bem queria. Aleluia. Mas vai chegar um tempo, aleluia, que eu vou dar a vitória para mim. Glória a Deus. Jesus está falando. Aí o apóstolo Paulo vai explicar melhor para mim, vai explicar melhor para você qual é essa vitória que Jesus estava falando. Aleluia. No livro, aleluia, de 1 Coríntios capítulo 15, você vai observar Paulo começando a citar um texto que eu também gosto muito. Paulo vai dizer: eis que eu vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Por quê? Porque a trombeta soará, os que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, depois nós seremos arrebatados, transformados juntamente com eles. Por quê? Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, é isto que é mortal se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, aleluia, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aí Paulo vai encher o peito e vai dizer: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças
manifestou ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Jesus estava dizendo para Pedro: vai chegar um tempo que eu vou para a cruz, meu sangue vai verter, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Glória, aleluia a Deus. Obrigado, papai. Deus poderoso. Aleluia. Não se cansa não, que eu estou pregando palavra. É o que eu sei fazer. Aleluia a Deus. A palavra de Deus diz que após esse episódio, Jesus ele vai começar a explicar para os seus discípulos que ele vai a Jerusalém, que ele vai ser preso, que ele vai à cruz do Calvário, que ele vai morrer, mas que ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Novamente Pedro, ousado. A Bíblia diz que Pedro ele vai pegar Jesus à parte e vai dizer: Senhor, vem cá. Tenha de misericórdia de ti mesmo, porque não vai acontecer nada disso com você. Aí Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: para trás de mim, Satanás, porque tu és uma pedra de tropeço para mim. Vocês não entendem as coisas do reino dos céus, mas apenas se importam com as coisas dos homens. O Pedro que estava recebendo revelação no versículo anterior, agora está dando brecha para o diabo usar ele. Mas entenda que Jesus não está repreendendo Pedro propriamente, mas quem está por trás de Pedro usando Pedro. Porque o diabo, ele não deixou de tentar Jesus em todos os momentos da sua vida. Você vai observar no texto de Mateus 4, que quando ele tenta e Jesus vence a tentação no deserto, está escrito que ele deixou o Senhor por um instante de tempo. Não disse que deixou Jesus definitivamente. Então entendemos que ao longo da trajetória do ministério de Jesus, o inimigo tentou o Senhor por longos e longos dias, tentando impedir com que o Senhor viesse à cruz do Calvário, porque ele sabia: se o Senhor fosse à cruz do Calvário, o seu sangue vertesse, eu e você teríamos vida e vida com abundância. Glória! Seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz no versículo 18, no capítulo 18, que o Senhor, ele agora, aleluia, está dando outro ensino. E esse ensino é sobre o perdão. Pedro, ele vai perguntar para o Senhor: Senhor, e os meus amigos, os meus irmãos que pecarem contra mim, quantas vezes eu tenho que perdoar ele? É 7 vezes, Senhor. Jesus olha para Pedro com convicção e diz: não, Senhor, não, Pedro, perdão, não somente 7, mas 70 vezes 7. Essa palavra é para você que não gosta de perdoar o seu irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. No capítulo de número 26, a Bíblia Sagrada diz que Jesus mais uma vez está reunido com seus discípulos. E Jesus vai dizer: vai chegar um tempo que todos vocês vão se escandalizar em mim, porque está escrito: o pastor vai ser ferido e as suas ovelhas ficarão dispersas. Novamente Pedro toma a palavra e diz: Senhor, aleluia, eu não vou me escandalizar em ti. A Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, em verdade eu te digo que ainda antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aleluia. Pedro vai olhar para o Senhor e vai dizer: Senhor, se for necessário, eu vou à morte contigo. Aleluia, mas Deus, eu não vou te negar. A Bíblia diz que todos os outros vão falar a mesma coisa. No mesmo capítulo de número 26, você vai ver e presenciar toda a trajetória da morte de Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz, no capítulo de número 27, que quando o Senhor é preso, Pedro, o apóstolo Pedro, aquele que ganhou muitas almas, ele vai agora fugir da presença de Jesus e vai acompanhar o Senhor de longe, para ver o que vai acontecer com Jesus, o Nazareno. A Bíblia diz que ele vai estar no meio dos criados, sentado, vendo o que vai acontecer com o Senhor. A Bíblia Sagrada diz
que naquele momento uma das criadas vai olhar para Pedro e vai dizer: eu reconheço que você é um deles. Aleluia, Deus. Sabe o que Pedro vai falar? Eu não conheço quem é esse homem. Aí a Bíblia diz que ele vai para o versículo. Outra criada vai ver ele e vai dizer: eu reconheço que você é um dos que andavam com Jesus o Nazareno. Outra vez ele nega Jesus e ele diz: eu não sei do que você está falando. Ele sai daquele lugar. Ao sair de lá, a Bíblia Sagrada diz que agora outra pessoa vai olhar para Pedro e vai dizer: eu reconheço que você é um deles, porque a tua fala te denuncia. Ele vai dizer com injúrias, dizendo: eu não sei do que você está falando, eu não conheço quem é esse homem. Quando Pedro nega pela terceira vez, o galo canta. Quando o galo canta, a Bíblia diz que Pedro, ele vai, aleluia, sentir uma amargura tão grande. Ele vai chorar amargurosamente. Por quê? Porque ele se lembra do que Jesus tinha dito para ele: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E quantas pessoas têm negado o nome de Jesus nos nossos tempos? Aleluia, Deus. Vamos refletir. Vamos conversar sobre a palavra de Deus nessa noite. Naquele momento, no capítulo 27, acontece a crucificação. No capítulo 28, a Bíblia deixa claro que Jesus, ele ressuscita. Antes de ter esse encontro, qual eu quero falar sobre para vocês agora, a palavra diz que Jesus, depois de ressurreto, ele aparece para os seus discípulos. Antes desse encontro, 2 vezes ainda. Mas no capítulo de número 21, a palavra de Deus diz que naquele momento estão todos, aleluia, reunidos, Pedro e mais 6 discípulos de Jesus. A Bíblia diz que estavam juntos. E se estavam juntos, logo eu entendo que tinha um diálogo, que um assunto estava em pauta. Talvez alguns discípulos estavam dizendo um para o outro: aleluia, o mestre se foi. E agora o que vai ser da gente? O que vai ser das nossas vidas? Mas outro lembra e diz: não, você lembra do que ele falou? No livro de João, capítulo 14, não se turbe o seu coração. Credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E um começa a confortar o outro. Mas chega um determinado momento que Pedro vai dar uma arrependida e vai dizer: eu vou pescar. Ele pega a rede e vai para o mar pescar. E eu entendo até hoje que quem é líder, ele tem o poder de influenciar os seus liderados. Então Pedro, por ser líder daqueles discípulos, entre aspas, ao pegar na rede e dizer: vou pescar, ele influencia quem está do seu lado. E a Bíblia diz que agora os discípulos dizem: eu vou também contigo. E vão para o mar pescar. E já encerro. A palavra de Deus diz que agora eles vão para o barco. Eles sobem no barco. Quando sobem no barco, a Bíblia Sagrada diz que eles vão para o mar exercer aquilo pelo qual Deus já tinha tirado ele, e tinha deixado claro que não queria ele na sua vida, naquela vida. A palavra diz que eles passam toda uma noite pescando, mas nada apanham, juntos, nada conseguem pegar. E vocês percebem que está um filme repetido nisso aí. Há uma repetição na vida desses discípulos. A palavra de Deus diz que eles nada conseguem apanhar. O dia amanhece. Quando o dia amanhece, a palavra de Deus diz que naquele momento, aleluia, amanhecendo o dia, aparece um homem à beira da praia. Quando o homem aparece na beira da praia, a palavra de Deus diz que o avistarem nesse homem, este homem vai gritar e vai dizer: meus filhos, vocês apanharam alguma coisa? Um dos discípulos toma a palavra e diz: não, não pegamos nada. Aí o homem que está à beira da praia vai dizer: pegue a sua rede, lança do lado direito do barco. Assim eles fazem. Aleluia, sem Deus. questionar dessa vez. Quando eles pegam a rede e lançam do lado direito do barco,
A Bíblia diz que grande quantidade de peixe eles conseguem pegar. Mas olha que interessante, porque agora a Bíblia está escrito, e o discípulo a quem Jesus amava vai começar a perceber algo de diferente. Eu começo a ver, minha pastora Gemilda, naquele momento João, porque todos nós sabemos que o discípulo amado é João, ele começando a pensar e a fazer uma retrospectiva da sua vida, da sua história, do seu ministério. E ele começa a pensar para ele mesmo, e no seu pensamento ele dizia: há 3 anos atrás, quando Jesus chamou a gente, ele chegou na beira da praia, eu estava no outro barco, mas eu avistei que Pedro e André, o seu irmão, estavam frustrados, porque foram para o mar alto, nada pegaram, nada apanharam. Mas quando eles viram um rapaz, um homem chamado Jesus, o qual disse para ele: pede as suas redes, aleluia, volta para o mar alto, lança as suas redes. Quando eles fizeram isso, eles apanharam grande quantidade de peixe. Mas espera aí, vamos ligar esses 2 textos. Aí eu começo a ver João dizendo: e agora? Aconteceu a mesma situação, eu estou incluso dentro desse barco, mas aconteceu a mesma situação. A gente foi para o mar, a gente tentou pescar a noite toda, mas nada nós conseguimos apanhar. A pesca foi frustrada, peixe não veio nas nossas redes. Aí João vai pensar e vai dizer: é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Aí ele vai dizer em voz alta para Pedro: Pedro, você se lembra que há 3 anos atrás Jesus fez assim, assim e assim na nossa vida, nós pescamos? Olha para esse homem, está fazendo a mesma coisa. É o Senhor, Pedro, que está na beira dessa praia. É o Senhor que não desistiu da gente. A Bíblia diz que Pedro não esquece, não quer saber de nada. Ele veste a tua túnica e vai abraçadas ao encontro de Jesus. Mas observe que Pedro ele vai se vestir antes. Eu entendo que para nós estar diante de Jesus precisamos estar vestidos. Ele não quer saber de nada. Talvez Pedro pensava o seguinte: eu não quero mais saber de nada. Eu não quero mais saber da minha chamada. Eu não quero mais louvar, eu não quero mais pregar, eu não quero mais fazer nada. Eu quero voltar para a minha vidinha de pescador e voltar a pescar peixe. Ninguém vai se importar comigo mesmo. O mestre já se foi. Mas aí era que Pedro estava enganado. Olha para o teu irmão que está do seu lado e diga: Jesus não se esquece de você. Não, eu vou ser mais profundo. Jesus não abre mão de você. Aleluia, Deus. E ele desceu aqui hoje só para dizer que ele ama você. Glória. Que ele não abre mão de você. Não abre mão de você. Eu vou repetir até você entender: ele não abre mão de você. Ele não abre mão de você. Glória a Deus. Sua chamada. E ele vai continuar sem abrir mão. Aleluia, Deus. Escuta. Quando eles descem, aí a palavra de Deus diz que quando eles pisam no pé na areia, tem brasa, o peixe por cima da brasa e tem pão. Sabe o que acontece? Era Jesus dizendo para Pedro: não precisava voltar para o mundo. Aleluia, Deus. Não precisava passar pelas mesmas aflições. Aleluia, Deus. Não precisava se frustrar de novo. Eu sou o seu sustento. Aleluia, Deus. Eu sou quem te sustento. Glória. Eu sou o pão da vida, e aquele que come desse pão nunca mais tem sono. Nunca mais tem fome. Eu não precisava voltar para o mar, porque sou eu quem, Jesus da glória, sou eu quem supra as suas necessidades. Aleluia, Deus. Jesus estava explicando para Pedro isso. Aí estão todos reunidos tomando café. Aleluia, A Bíblia Deus. diz que ninguém se ousava perguntar nada a ele, porque sabiam que era Jesus. Mas em meio
a esse café que eles estão tomando, eu começo a ver Pedro no cantinho e pensando, eu estou aqui entre eles, mas eu neguei o Senhor 3 vezes. Aleluia, Deus. Agora ele vai vivenciar a mesma coisa do capítulo 5 de Lucas. Eu não sou digno de estar com ele. Tem algo condenando Pedro. Mas olha o lindo de Jesus nisso tudo. Glória a Deus, Aleluia, Deus. Vem cá, André. Vem cá, rapidinho. Aleluia, glória a Deus. Eu começo a ver Jesus pegando Pedro aqui e caminhando com Pedro na beira da praia. Aleluia, Deus. Aí tem alguém dizendo, ele pecou. E Jesus vai dizer, não abra mão dele. Tem alguém dizendo, ele errou, ele fez o que é errado. Ele caiu, ele está lá. Aí Jesus diz, eu não abro mão dele. Eu não deixo ele. Eu não abro mão dele. Porque eu paguei um alto preço, não. Aleluia, sua Eu glória. vou repetir porque Jesus está falando com alguém. Eu não abro mão de você. Ainda que você não queira e diz, eu não quero. Deus te joga no ventre do peixe. Mas ele ainda vai te usar nessa terra. Eu creio, Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Aí quando ele abraça Pedro, encerra no texto que nós lemos. Ele vai dizer, Pedro, tu me amas mais do que a estes. Aleluia, Deus. Aí Pedro vai dizer, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela segunda vez Jesus pergunta e diz, Pedro, tu me amas? Pedro vai dizer, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela terceira vez ele pergunta, Pedro, agora é diferente, tu gostas de mim? A Bíblia diz que Pedro se entristece pela forma com que Jesus perguntou pela terceira vez. E Pedro diz, Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Mas eu aprendi que o Novo Testamento grego há duas formas de amor. Há o amor filéu, a afeição entre dois seres humanos. Mas também, por outro lado, há o amor ágape, o amor de Deus, o amor divino. O mesmo amor o qual a Bíblia diz no livro de João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Podemos traduzir, porque Deus ágape o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Então, Aleluia, esse diálogo podemos interpretar, Júnior, e ver Jesus dizendo, Pedro, tu me ágape. Aí Pedro dizia na forma humana, sim, Senhor, eu te filéu. Pedro, tu me ágape. Aleluia. E Pedro respondia, sim, Senhor, tu sabes que eu te filéu. Aí na terceira vez, Jesus pergunta agora na forma do amor, da afeição entre dois seres humanos e diz, Pedro, tu me filéu.